Bem, meus irmãos, vamos então dar início ao curso solene. Estamos em nosso horário. E para nós realmente é um privilégio, não é? Tendo esse primeiro culto aqui no salão. Estávamos desejosos disso já há um tempo, né? Desde quando chegamos, estávamos falando sobre o salão, mas algumas dificuldades impediram. Mas agora, graças a Deus, vamos dar início. Algumas coisas para resolver ainda, mas já para nós é motivo de muita felicidade podermos realmente servir a Deus, o adorar, não é? E ter a esperança que de pouquinho em pouquinho, com o trabalho da igreja, com o testemunho dos irmãos, com a pregação do Evangelho, com todo o trabalho das redes sociais, mais pessoas conhecerão o trabalho da Igreja Reformada aqui, né? Isso nos alegra, porque mais pessoas vão poder ouvir o Evangelho e interessadas na palavra de Deus, não é? Virão também. De pouquinho em pouquinho o Senhor trará os seus filhos. Isso realmente é maravilhoso. Vamos então dar início ao curso solene. Eu queria convidar os irmãos a estarem de pé neste momento. Salmo 95 nos diz bem assim: Ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvires a sua voz. Hoje é o dia em que nós também vamos ouvir a voz do Senhor na pregação do Evangelho. E Ele nos chama, como diz, ó, vinde e adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse é o chamado do Senhor para a sua igreja. Vamos então iniciar o culto cantando o Salmo de número 8. Ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o nome teu. Salmo 8. Cantemos então. Ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o nome teu. Em toda a terra, ó Deus, quão magnificente é. Tua majestade em céus expusestes, pois dos céus, expusestes, pois dos céus, e da boca dos bebês, criancinhas a mamar, suscitaste força, ó Deus, pra calar o opositor, e fazendo emudecer o inimigo e o vingador, o inimigo e o vingador. Quando olho para os céus, criação dos dedos teus, tuas estrelas no lugar, estabelecidas lá. E o homem o que é, que te lembres e visites a quem filho o homem é. Do que anjos feito foi, por um pouco então menor, e de glória e honra então, coroaste o homem sim. Sobre as obras da tua mão e domínio tu lhe deste, lhe puseste tudo aos pés. As ovelhas e os bois, e do campo os animais, e as aves lá do céu, fez tudo que amar. É o teu nome, ó Senhor, Senhor nosso em toda a terra, quão magnificente é. Assim então somos chamados pelo Senhor. Portanto, amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Poder aceitar, meus irmãos? É bom só avisar para o irmão que a camisa já está certo. Bom, irmão.
Senão é multa. Vamos orar neste momento, irmãos. Oremos então. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja, para adorar ao Senhor, reconhecendo a Tua glória e majestade, que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança. E estamos fazendo isso, Senhor, não porque somos bons, merecedores, não porque há dignidade em nós para isto, mas por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, pelo Teu santo chamado. Pois a grande verdade é que o Senhor veio a nós, enviou o Teu Filho amado para nos substituir na cruz, e então por meio dele e no Espírito Santo nos chamou com santa e soberana vocação. Esta é a razão para estarmos reunidos, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, para que possamos reconhecer a Tua bondade em nossas vidas. Por isso te louvamos, por esta Tua fidelidade, que mantém a Tua igreja, que mantém o Teu povo, mesmo contra o furor do mundo inteiro. O Senhor preserva a Tua igreja, preserva o remanescente fiel. Obrigado porque durante a semana, Senhor, providenciastes para nós tudo aquilo que foi necessário para o nosso corpo, para a nossa alma. E agora, mais uma vez, temos o prazer de render louvores ao Teu nome em gratidão por todo o cuidado, por todo o livramento que recebemos. Muitas coisas aconteceram na semana, durante todo o tempo, no mundo inteiro. Durante essa semana, pessoas morreram, guerras aconteceram, doenças ceifaram vidas e muitas coisas ruins que deixam os homens apavorados aconteceram neste mundo. Mas a grande verdade é que podemos estar aqui para louvar o Teu nome, porque o Senhor nos guardou de tudo isso. Mais uma vez, fomos protegidos pelo Senhor. Por isso, suplicamos a Ti que venha trabalhar em nosso coração para que possamos Te louvar, Senhor, com gratidão verdadeira, com sinceridade, a fim de que o Teu nome seja honrado. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O Senhor é bom, meus irmãos. Essa bondade do Senhor, não é? Realmente é maravilhosa para nossas vidas. Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a leitura da lei do Senhor neste momento, meus irmãos. Êxodo capítulo 20. Faremos agora, como de costume, a leitura alternada. Eu leio e os irmãos continuam. Êxodo capítulo 20. Lerei o verso 1 e 2 e os irmãos vão no verso 3 e assim sucessivamente. Êxodo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Os irmãos? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Esta então é a santa lei de nosso Deus, lei tão necessária para realmente reconhecermos nossa necessidade de Cristo, irmãos. É sempre importante, não é, relembrar isso para os irmãos, a importância dos mandamentos do Senhor, já que estamos vendo em tempos em que as pessoas realmente rejeitam a lei do Senhor. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, são vistos hoje por muitos e muitos cristãos como se fossem, na verdade, algo ultrapassado. Lembra do que eu falei nas últimas pregações? É só perguntarmos, não é? Aquilo que a lei proíbe, continua sendo pecado, sim ou não? Continua. Nós somos o mesmo povo de Deus e devemos também guardar os mesmos mandamentos. Agora, não guardamos tais mandamentos, não é? Não lutamos para guardá-los pensando que vamos ser salvos por meio deles. Nós confiamos em Cristo Jesus, aquele que guardou perfeitamente a lei de Deus. Então, no fim, essa lei só nos ensina a verdade de quem nós somos. Pecadores, miseráveis, que dependem todos os dias da misericórdia de Deus. É isso que a lei nos ensina. E graças a Deus por isso, porque esse é o melhor lugar para estarmos. Não é? O lugar da humildade, reconhecendo que o Senhor Jesus é o nosso único Salvador e que nós precisamos dele. Se estivermos fora desse pensamento, não há esperança para nós. A esperança está em reconhecer isso. Senhor, a ti pertence toda a honra e toda a glória. E somente isso. Amém? Vamos cantar então mais, não é, um cântico ao Senhor, o Salmo 119, que fala justamente sobre a lei de Deus. De que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo o caminhar, conforme a tua santa lei mandar. É um salmo que exalta a lei do nosso Deus. Cantemos então o Salmo 119. De que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo caminhar, conforme a tua santa lei mandar. De todo o coração eu te busquei, não me permitas desprezar a lei. No coração tua lei guardada está, e contra ti não venha eu pecar. Bendito és tu, me ensina, ó Senhor, os teus preceitos, tuas santas leis. Quero narrar com os lábios tua lei, tudo que tua boca nos falou. Mas regozijo tenho em caminhar nos testemunhos que provém de ti. Me alegrarei na tua lei bem mais do que em ricas possessões sem fim. Nos teus preceitos eu meditarei, respeito aos teus caminhos manterei, nos teus decretos me contentarei, tua palavra não esquecerei. Graças a Deus. Vamos mais uma vez orar ao Senhor e pedir a Ele que nos fale pela pregação do Evangelho. Oremos, irmãos.
Ó Senhor, já pudemos ouvir a leitura, acompanhar a leitura dos teus mandamentos, da tua santa lei. E também cantamos sobre esta lei maravilhosa que o Senhor nos deu, de como devemos guardar nosso caminho observando aquilo que a tua lei nos ensina. E quando ouvimos a tua lei, Senhor, fomos lembrados de nossos pecados e miséria. Podemos, mais uma vez, ter o testemunho do Espírito Santo em nós, nos ensinando que nós somos pecadores, que somos fracos, que não temos condições em nós mesmos de obedecer a tua lei de maneira perfeita. Se observarmos cada um dos teus mandamentos, em sua exigência, podemos perceber, Senhor, que em nenhum deles temos obediência plena, perfeita, pois temos dificuldade, sim, de colocar o Senhor acima de tudo em nossas vidas. Nós te amamos, e o Senhor sabe disso, mas nosso coração é fraco, é pecaminoso, é enganoso. E tantas vezes, Senhor, almejamos mais, queremos muito mais, e até olhamos para outras coisas, sejam hobbies, sejam até mesmo vícios, Senhor. Aquilo que a nossa carne pede, coisas ruins, que colocamos, na verdade, acima de tudo. E buscamos nosso prazer, Senhor, muitas vezes, naquilo que é mundano, naquilo que é temporal, terreno. E não devemos fazer isso. Mesmo os dons maravilhosos que o Senhor nos dá, mesmo o privilégio do entretenimento, das coisas bonitas que o Senhor criou neste mundo, não são para serem adoradas, mas para adorarmos a Ti em gratidão. E em tudo isso muitas vezes pecamos, Senhor. Por isso te pedimos perdão. Também podemos reconhecer que nosso coração muitas vezes fica rebelde, desejoso de fazer coisas diferentes, até mesmo no culto solene. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, para que venhamos ter prazer em Te adorar de acordo com a Tua vontade e não com a nossa. Tantas vezes, Senhor, não militamos, não lutamos em defesa do Teu nome, da glória do Teu nome, pois carregamos o Teu nome em nossas vidas. E por isso Te pedimos perdão. Ou das muitas vezes que nós estamos ansiosos para que o santo dia do Senhor termine e possamos voltar a certas atividades. Ó Deus, tira isso de nosso coração, para que venhamos ter prazer no Teu santo dia, venhamos nos alegrar em poder guardar o dia para o Senhor, pois é o dia do Senhor, e assim sermos edificados no culto solene, na comunhão com nossos irmãos, em ouvir a Tua palavra, em estar com nossas famílias. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Assim também, quando o Senhor nos manda, nos ordena amar o próximo como a nós mesmos, temos dificuldade devido ao egoísmo de nossa natureza. E por tudo isso pedimos perdão, que tenha misericórdia de nós e nos ajude a confiar no Senhor e a corrermos sempre para Jesus Cristo, para encontrar nele toda a nossa consolação, toda a paz que precisamos com o Senhor. Nós te suplicamos isso. E pedimos também, ó Deus, que mais uma vez, por Tua misericórdia mesmo, venha nos falar por meio da Tua santa palavra, pois precisamos de refrigério para as nossas almas, precisamos ouvir o santo evangelho, a voz do nosso supremo pastor Jesus Cristo na pregação. Portanto, Senhor, fala ao coração da Tua igreja, edifica-nos, exorta-nos à Tua vontade. É o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Nós vamos ouvir neste momento a pregação do evangelho e temos algumas leituras para fazer. A primeira delas é no último livro da Bíblia, Apocalipse. Faremos a leitura de Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 ao 15, onde temos ali a descrição do juízo final. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 20, verso 11 a 15. E vi um grande trono branco, e que o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que deles havia,
e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. Esse é o texto da pregação desta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 21. E leremos do versículo 25 ao 28. Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 25 ao 28. Esta é a narrativa de Cristo, não é, quando ele fala sobre a sua volta, sobre o seu retorno. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 21, versos 25 a 28. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Até aqui, meus irmãos. Até aqui. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dos temas mais importantes da doutrina cristã é certamente, não é, a escatologia ou a doutrina das últimas coisas. Para ser um pouco mais claro, o ensino sobre o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja tem ouvido desde o início. É o que sustentou vários cristãos, esse desejo da volta do Senhor Jesus Cristo, a esperança de ver o Senhor vindo dos céus para buscar o seu povo. E todos nós, cristãos, independente das nossas tradições, não é? Independente disso, estamos aguardando vir do céu o nosso amado Senhor Jesus Cristo, não é? Mas a vinda do Senhor, meus irmãos, ela tem diferentes expectativas das pessoas. E por isso podemos perguntar, o que o mundo, por exemplo, pode aguardar, pode esperar na vinda do Senhor Jesus Cristo? Qual é a expectativa daquelas pessoas que não são membros de igrejas, que não amam ao Senhor, que não servem? Ainda mais uma pergunta, qual é a expectativa então para os crentes espalhados neste mundo? Qual é a nossa expectativa, qual é a sua expectativa acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? É sobre isso que iremos refletir nesta manhã, meus irmãos. O nosso catecismo nos traz um ensinamento muito profundo e pastoral sobre isso. Por exemplo, no dia do Senhor 19, pergunta 52, lemos bem assim: que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Resposta: que em todas as minhas aflições e perseguições, eu, de cabeça erguida e cheio de ânimo, espero vir do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa, e removeu de sobre mim toda a maldição. Ele lançará todos os seus e os meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo para o gozo e glória celestiais, a mim e a todos os seus escolhidos, a todos os seus eleitos. O que vemos aqui então em nosso catecismo, na verdade, é uma resposta bem consoladora ao povo de Deus, meus irmãos. Eu quero então resumir o sermão desta manhã no seguinte tema: o grande triunfo da igreja no dia da volta de Cristo. É isso que precisamos, é isso que aguardamos. Veremos isso então em três partes. Primeiro, são três perguntas. Qual a razão para a segunda volta de Cristo? E essa é uma pergunta que nem todos se fazem. Nem todos questionam. Cristo vai voltar, nós sabemos disso, nós cremos nisso. Mas a pergunta é, por que ele vai voltar? Qual é a razão última do retorno do Senhor Jesus Cristo? Segundo, o que o mundo ímpio pode esperar da volta do Senhor Jesus Cristo? E terceiro, o que a igreja deve esperar? O que devemos esperar então para nós como igreja, não é, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo? Comecemos então pela primeira parte. Qual a razão da segunda volta do Senhor? Bem, meus irmãos, o domingo, não é, que estamos estudando em nosso catecismo, ele explica justamente o artigo do Credo Apostólico que fala: voltará para julgar os vivos e os mortos. Porém, precisamos compreender que esta segunda vinda
é a conclusão, não é, do plano de redenção que foi anunciado desde a antiguidade. Então, essa promessa, o retorno de Cristo, não é algo que está desprezo de tudo aquilo que já foi falado ao povo de Deus. Na verdade, é a grande conclusão do plano da redenção. O que Deus iniciou lá no início. A história da redenção tem várias fases importantes. E são as fases que a igreja atravessa, não é? Desde o dia em que, na verdade, o Senhor prometeu ao primeiro casal, não é? Aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que resolveria o problema do pecado. Desde aquele dia, então, não é? Essa promessa está de pé. Podemos relembrar essa promessa em Gênesis 3:15, que diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Esta promessa aqui dita a Adão e Eva, ainda no paraíso, um pouco antes de serem expulsos, essa promessa é o que nós chamamos de proto-evangelho, ou do evangelho quando primeiramente foi revelado. Ou seja, o próprio revelador do evangelho, lá no início, foi o próprio Deus, o Senhor. Ele pregou pela primeira vez o evangelho ao casal que havia pecado. Ele prometeu que um filho resolveria o problema causado por eles. Então, desde lá, na verdade, não é que o povo de Deus aguarda a vinda do Senhor, não é? Então, isso realmente é muito importante. Essa promessa, então, irmãos, foi ratificada durante toda a história do povo de Deus. Ela foi repetida, ela foi ampliada no decorrer da história da redenção. A respeito disso, da redenção do povo de Deus, não é, durante a história, não é, que eles aprenderam, por exemplo, nas cerimônias da lei. O Senhor estava ensinando sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda, nesse sentido, do seu Filho para redimir, para cumprir a vontade do Senhor, de resolver esse problema do pecado. Então, o povo do Senhor, no passado, aprendeu o Evangelho. Eles viram, não é, nas manifestações em Israel, no templo, em cada utensílio do tabernáculo. Por exemplo, o tabernáculo, não é, que foi ordenado ao povo de Deus, não foi algo construído sem sentido, do nada. Do nada o Senhor falou: Moisés, usa a sua criatividade aí e faz o que você quiser. Não. Como Hebreus nos ensina, Deus mostrou um modelo no monte para Moisés. Então ele não construiu nada de maneira avulsa, solta, não. Ele construiu aquilo que o Senhor ordenou. Ou seja, Deus mostrou, na verdade, o verdadeiro tabernáculo dos céus, para que Moisés viesse uma réplica daquele tabernáculo aqui. Simples, ainda mais humilde, normal, comum, feito por homens. Mas ainda assim foi algo ordenado. E nesse tabernáculo está toda a história da redenção. Está mostrando como que o homem chega até Deus. Há um caminho longo. E esse caminho é, primeiro, tem que haver derramamento de sangue para que haja remissão dos pecados. Para que então, com o sangue derramado, não é, com os holocaustos, o homem então ali, representado pelos sacerdotes, pudesse entrar no Santo dos Santos para se apresentar diante de Deus clamando perdão. Isso é o ensino da história da redenção para o povo de Israel no passado. Então, o povo aprendeu por meio das cerimônias da lei, aprendeu por meio dos sacramentos, né? Por exemplo, a circuncisão e a Páscoa. Tudo isso apontava também para a obra de Cristo, para a sua obra redentora. Tudo isso, na verdade, foi transmitido ao povo. Adão transmitiu aos seus filhos. Então Caim e Abel aprenderam de seu pai, não é, que para se aproximar de Deus era necessário holocausto, sacrifício. Não é? Abel foi o crente, o obediente. Caim, por sua vez, quis fazer de uma outra maneira, não é, de uma maneira mais revolucionária. Mas não somente estes. Por exemplo, o outro filho em lugar de Abel dado pelo Senhor, não é, Sete, por exemplo, também aprendeu essas verdades. Enos, não é, também aprendeu essas verdades. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel. Deus nunca deixou o seu povo sem conhecimento do Evangelho, sem conhecimento das suas promessas. E eles foram alimentados até então. O plano, então, de redenção, não é, tem como objetivo final que o homem que agora está em estado de pecado possa ser recuperado, regenerado e volte a glorificar a Deus, não é, com dons excelentes, de maneira plena e para todo sempre. Adão e Eva no paraíso não tinham problemas em adorar a Deus. Eles tinham plenitude. Eles podiam adorar corretamente ao Senhor, conhecê-lo corretamente. Mas uma vez que homem e mulher caíram, a humanidade caiu, não é, perdeu-se esse contato direto com o Criador, e o homem então vive fora do reino de Deus. Por isso a expulsão do Éden. O Éden é realmente a representação do reino de Deus na terra manifesto. O homem então foi expulso do Éden, perdendo esse contato com, não é, o seu Criador. O objetivo então é que sejamos restituídos, regenerados, para sermos filhos de Deus, por meio do seu único Filho.
Por isso, então, o nascimento do eterno Filho de Deus neste mundo cumpriu a primeira parte da redenção, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio morrer não em uma morte exemplar. Não pode dizer bem assim, veja, como eu estou morrendo, morram também. Nós sabemos que, é claro, o caminho cristão é um caminho de todos os dias tomar nossa própria cruz e seguir a Jesus Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Não existe cristianismo verdadeiro, real, sincero, sem que venhamos aprender a todos os dias tomar nossa própria cruz e seguir a Cristo. Isso é fato. Mas, naquela morte, na cruz, ele estava substituindo pecadores, substituindo os eleitos de Deus, como afirma, por exemplo, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, quando o anjo diz a Maria sobre como ele se chamaria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, ele foi enviado aqui para uma missão definida, não algo em aberto, não uma missão romântica, não, mas algo definido. Ele veio salvar o povo de Deus, como foi prometido lá no Éden. Veio salvar os eleitos do Senhor. Quando ele morreu, recebeu no lugar dos eleitos a ira de Deus. Então, a ira de Deus foi satisfeita nele. Mas quando ressuscitou, meus irmãos, ele foi feito cabeça do povo de Deus. Lembre-se, nós podemos pensar em Jesus Cristo assim, porque algumas pessoas podem até confundir isso aí. Pensar assim, mas peraí, Jesus já não é Senhor de todas as coisas? De fato, ele é o eterno Filho de Deus. Mas perceba, ele veio cumprir perfeitamente o pacto de Deus com os homens. Por isso ele se submeteu a toda a cerimônia da lei. Por isso ele foi batizado no Jordão, sendo ordenado publicamente, não é, e ungido pelo Espírito Santo para o seu ministério. Por isso ele se submeteu a tudo e cumpriu de maneira perfeita aos mandamentos da lei. E por isso mesmo, somente depois de sua ressurreição, é que ele vai dizer aos seus discípulos, agora sim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E então ordena a grande comissão. Então Cristo obedeceu tudo para ser cabeça do povo de Deus, não é? E como cabeça do povo de Deus vivo, como um sumo sacerdote, ele mesmo aplica a justiça e todos os benefícios que ele conquistou para nós em sua morte na cruz. E então aplica isso aos seus eleitos, à sua amada igreja. E de maneira geral, tudo isso, na verdade, que nós vemos em Jesus Cristo, todas as bênçãos alcançadas nele, ainda são espirituais para nós. Por que eu falo que são bênçãos espirituais? Porque nós estamos convictos de que Cristo nos abençoou assim, mas nós não vemos isso com os nossos olhos. Nós sabemos, nós confiamos, mas nós não enxergamos ainda. Já somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, mas ainda não. Entendam isso. Já fomos redimidos pela fé em Jesus Cristo, mas ainda não. Já somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus, mas ainda não. E por que eu estou falando sobre já e ainda não? Porque nós já temos tudo isso em Cristo espiritualmente. Ele de fato cumpriu a vontade de Deus, mas nós ainda não vemos essas coisas. Podemos entender isso, por exemplo, em Romanos 8, do verso 18 ao 25, diz bem assim. Ouçam com atenção. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera, observem bem, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ora, nós não já somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo? Mesmo assim, toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Pela fé, já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto externamente que nós somos. Para todos os fins, nós somos pecadores. Somos pessoas comuns. Nós morremos, adoecemos, nos entristecemos, choramos. Tudo isso ainda nos toca, porque nós ainda somos imperfeitos. Então, estamos aguardando o dia em que a filiação a Deus será tão evidente, que somos filhos de Deus, tão evidente que isso vai transbordar em nós e nosso corpo inteiro será glorificado à semelhança do corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Para ficar manifesto no mundo inteiro, em toda a criação, que somos filhos de Deus. Continuando, no verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito.
também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Então veja, nós cremos que somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós cremos no Senhor e somos feitos filhos de Deus. Ao mesmo tempo, estamos aguardando a adoção, que é a redenção de nosso corpo. Já e ainda não. Nós já fazemos parte do reino de Deus. Espiritualmente, como Cristo disse aos seus discípulos, o reino dos céus está em vós. Nós não conseguimos vê-lo ainda, é uma pequena semente que está em nosso coração pelo Espírito Santo. E no fim, no verso 24 a 25, ele fala bem assim: porque em esperança fomos salvos. Em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos, o que não vemos, com paciência o esperamos. Ou seja, esse é o conceito de já e ainda não. Então, Cristo cumpriu a obra, não é de Deus de maneira perfeita, agradou ao Pai, disse, está consumado, e estamos completamente seguros na obra de Cristo. Mas ainda aguardamos o dia em que esta obra maravilhosa se manifestará em nosso corpo de maneira completa, para sermos absolutamente redimidos nesse sentido. Não é? O bom, meus irmãos, é sabermos que, uma vez que cremos no Senhor Jesus Cristo agora, aquilo que é futuro na vinda dele nos está garantido. É isso que nos dá paz. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Essa é a nossa paz diante do Senhor. Então, a razão para a segunda vinda de Cristo é justamente o completar desta obra, promovendo a transformação de nosso corpo e alma, tirando de nós toda a corrupção, todas as fraquezas, não é? Para que sejamos verdadeiramente introduzidos no reino de Deus. Nós hoje, literalmente falando, não podemos entrar nesse reino. Nós podemos entender que participamos em Cristo espiritualmente deste reino. Mas não podemos ir agora para o céu. Cristo perfeito foi para o céu. E nele nós estamos lá espiritualmente. Mas um dia, e esta é a promessa, nós realmente veremos este reino. Nós veremos a glória do reino de Deus. Veremos ao Senhor Jesus Cristo em seu trono, glorioso como é. Aquelas visões gloriosas e fantásticas de Apocalipse, um dia serão aquilo que nós veremos com os nossos próprios olhos. Entende a situação? Essa é a diferença daquilo que aprendemos no Evangelho, não é? Para as histórias fantásticas que nós tanto gostamos. Estamos falando de algo que é real, que um dia realmente se concretizará para nós. Para que possamos então entrar em novos céus e nova terra, para ouvirmos as palavras do Senhor, como estão registradas, por exemplo, em Mateus 25, verso 34. E ouçam com atenção, um dia o que nós ouviremos. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está nos preparado o reino celestial, o reino eterno, desde a fundação do mundo. Pois é, meus irmãos. Cristo, ele demonstrou o reino de Deus aos homens. Quando ele esteve aqui, não é? Ele era Deus conosco e ele pregou e ensinou sobre o reino de Deus e não somente falou, Cristo mostrou esse reino. Podemos lembrar dos milagres que ele operou, por exemplo. Ora, Cristo quis demonstrar para os homens o que é o reino de Deus. O que é o reino dos homens? É um reino inseguro, é um reino onde há pecado, onde o inimigo realmente domina o coração das pessoas, onde as pessoas vivem em rebeldia contra Deus, onde os males nos atormentam, onde estamos acostumados, infelizmente, a lidar com a morte, é a coisa mais comum do mundo, ainda que doa, que seja forte, e que o nosso coração não aceite, porque é uma separação de nós mesmos, ainda assim, não é? Temos que lidar com isso, com doenças, com guerras, com injustiças. Nem tudo neste mundo será resolvido. Nós não podemos esperar, por exemplo, que governos nos salvem. Se alguém está inconformado com as injustiças do mundo, eu digo a quem está assim, espere no Senhor, não espere nos homens. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar, somente no Senhor. Então é isso que nós enfrentamos aqui. Então o que Cristo faz para demonstrar o reino de Deus de maneira palpável? Sabe o que ele faz? Ele confronta o reino dos homens com o reino de Deus. No reino dos homens, em nosso reino, o que há? A fome. Há tantas pessoas ricas nadando em dinheiro neste mundo, enquanto há pessoas morrendo de fome. Cristo mostra que no reino de Deus não há fome. Por isso ele multiplica pães e peixes.
para mostrar que no reino dele a fome não existe. Que não há possibilidade de alguém sofrer por causa da fome. O que há no reino dos homens? Não é? Há doenças? Há doenças? Pois é, ele cura as pessoas para mostrar que no reino dele a doença não existe. O que há no reino dos homens? Opressão do diabo, opressão diabólica. Nós ouvimos, tanto lemos nos evangelhos, como também vemos notícias, ou pessoas falando sobre opressão diabólica, nem sempre com possessão demoníaca, mas muitas vezes o diabo é muito mais sutil do que as pessoas pensam, né? O pessoal está preocupado com oba-oba, não é? Com ele com um diabo com orelhinhas pontudas, com um rabinho com a pontinha, não é? Com asas e bem vermelhão. Toda essa imagem da cultura que nós temos, quando na verdade ele é sutil. Ele nos ataca no silêncio, corrompendo nossos princípios, mudando nossa cosmovisão, para que venhamos viver em desobediência ao Senhor. Pois bem, a opressão do mundo, ele liberta pessoas do demônio, ele expulsa demônios para mostrar que no reino de Deus o diabo não entra. E por fim, o Senhor, sabendo que nós temos que lidar com a dura realidade da morte desde a queda, ele ressuscita pessoas para mostrar que no reino dele a morte não existe. A morte simplesmente não existe no reino de Deus. É isso que o Senhor demonstra a nós, não é? Então Cristo veio e ele mostrou o seu reino. Só que a questão é, nós ainda não estamos lá. Ele mostrou como é, mas não estamos lá. Por isso, meus irmãos, agora entendendo o porquê Cristo voltará, que é para completar esta obra e finalmente então podermos desfrutar da glória do seu reino, temos que nos perguntar agora, o que o mundo que verá tudo isso acontecer, o que o mundo ímpio pode esperar para a segunda vinda de Cristo? O que poderia então esperar o mundo rebelde, meus irmãos, neste grandioso dia? Será que a volta de Cristo tem objetivos gloriosos e alegres para aqueles que se mantêm rebeldes ao Senhor? O que é dito pelo próprio Cristo sobre a sua vinda? O texto que nós lemos aqui. Meus irmãos, no texto que lemos, bem como em outros textos, como em Apocalipse, por exemplo, a descrição da segunda vinda de Cristo é algo terrível. Vocês vão se atentarem para o que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nós podemos perceber que os acontecimentos que ele narra sobre a sua vinda não são acontecimentos simples, comuns, leves. Na verdade, são acontecimentos pesados, duros, difíceis, terríveis até. Ele vem para julgar os vivos e os mortos, e a descrição desta vinda que temos na Escritura Sagrada não é algo que vai trazer impacto de juízo a todo mundo. A descrição que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá, que ele revela em seu retorno, não é, nos trará abalos cósmicos, mudanças terríveis neste mundo. É uma descrição estarrecedora. Olha o que ele diz, ele fala, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. O que ele quer dizer com isso? Não é? Isso é espantoso, na verdade. Se você vai imaginar isso, isso é espantoso. É como se as leis da física simplesmente parassem de existir naquele momento. Até agora, nós vivemos debaixo de leis físicas. Tudo tem uma explicação pelas leis da física. Mas é como se naquele grande dia, todas essas leis que nós vemos, que nós estudamos, não é? Que catalogamos, tudo isso simplesmente não funcionará mais. Ora, ele é o criador dessas leis. Né? Nós não temos nem razão para ficarmos orgulhosos, porque na verdade nós só vemos as leis que ele criou. O universo é regido por leis que Deus estabeleceu. E nesse dia parece que simplesmente as leis que nós temos aqui em nossa dimensão não existirão mais. Porque veremos coisas espantosas. Ele fala, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Coisa que o mundo nunca viu. A maneira como ele descreve isso não é como uma coisa comum acontecendo. Mas é como algo que nunca ninguém viu neste mundo. Não é? Nunca ninguém viu neste mundo. Não são como efeitos especiais de filmes. São manifestações terríveis, gloriosas, mas reais. Não efeitos especiais. E por conta disso, o que ele vai dizer aqui é, e na terra, por conta dessas manifestações, que são o fruto, não é, a manifestação de sua vida neste mundo, ele fala, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Já temos terríveis histórias na humanidade. Já, desde a queda,
nós temos várias histórias terríveis. Tenta imaginar como era o cenário apocalíptico a cada guerra que aconteceu no mundo. Pessoas estavam vivendo as suas vidas normais, daqui a pouco um povo vizinho invadia, matava as pessoas, era flechada, espadada, pessoas morrendo o tempo todo, não é? Coisas sendo derrubadas, quebradas, casas queimadas. Um cenário realmente apocalíptico, triste, terrível, de dar medo realmente. Mas não somente isso, quantas doenças já vieram a este mundo? Estamos vendo um tempo agora onde o que se fala é a Covid, mas quantas doenças virais ou bacterianas o mundo não já enfrentou e foram mortais? Podemos pensar, por exemplo, na Idade Média, não é? Na doença chamada, que foi apelidada de peste negra, por exemplo. Essa doença varreu uma parte gigantesca da Europa. E quem podia fazer alguma coisa se não havia medicina moderna daquele período? As pessoas viam aquilo como a ira de Deus e elas ficavam apavoradas porque rapidamente as pessoas contraíam uma doença, questão de semanas, morriam. E ninguém pôde fazer nada. Há ditos daquele período, não é, da Idade Média, século XIII, século XIV, não é, em que isso aconteceu, em que praticamente a metade da população europeia morreu. Há lendas dessa época que dizem que havia mais corpos, não é, do que pessoas vivas para enterrarem esses corpos. O mundo enfrentou isso e várias outras doenças, não é? Mas ele fala que ainda haverá coisas piores, porque ele vai dizer que toda a terra, todas as nações da terra ficarão perplexas e tristes, angustiadas. Nós já vemos um pouquinho disso agora. É como se o Covid, não é, essa pandemia de agora, fosse um pequeno rugido do leão. Um pequeno rugido. O Senhor falando a todo mundo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque o mundo é soberbo e não submete ao Senhor. Ele mostra o seu poder. A verdade é essa, irmãos. Tem gente que quer botar a culpa em governos, em conspirações. Olha, os meios como isso acontece, isso não me importa muito. Porque eu sei que há um soberano Senhor sobre todas as coisas. Esse é o fato. Mas o ponto é, o que ele diz aqui é algo que vai deixar todas as nações da terra angustiadas, perplexas, com medo, apavoradas, não é? Por conta da manifestação de sua vinda. Ora, não será nem um pouco parecido com os filmes apocalípticos que nós já conhecemos, que estamos acostumados a assistir. Quantos filmes Hollywood já produziu sobre o fim do mundo? Quantos? São vários. Eu posso me recordar de alguns aqui. Um deles é um filme chamado Impacto Profundo. Tem a ver com um asteroide caindo na Terra. O outro, que foi bem famoso, não é, foi o filme Armagedon. Fez muito sucesso na época. Mais um asteroide caindo na Terra. Não é? O outro, que foi espantoso pelas coisas que aconteceram no mundo inteiro, foi o filme 2012. Pessoas que assistem esses filmes ficam: uau, misericórdia. Já pensou se fosse verdade, né? Já pensou se o mundo fosse acabar de verdade? Tudo isso acontecendo, todo mundo ficando apavorado. Nessa hora não tem governo, não tem inteligência humana, não tem nada. Mas sabe qual é aquilo de comum que todos esses filmes têm sobre o fim do mundo? Todos esses filmes não têm Deus. Não é Deus fazendo aquilo. É o que há de comum nesses filmes. Não é Deus fazendo isso. É simplesmente a força da natureza. É a mãe da natureza. Veja, as pessoas, elas não creem no pai da natureza, que é o Senhor. Elas creem na mãe da natureza. E para eles, então, na ideologia dos filmes apocalípticos, na verdade, a natureza está se vingando do homem que não cuidou dela. Ou seja, é algo impessoal. E, na verdade, se os irmãos forem observar bem, em todos os filmes, ou pelo menos na maioria deles, que contam, por exemplo, a história do fim do mundo, nesses filmes, o homem dá um jeitinho de se salvar. Todo filme é assim, não é? Ou é uma grande construção, um grande projeto de governos e empresas milionárias para construir grandes arcas de metal com muita tecnologia, não é? Ou então, eles simplesmente constroem uma grande fortaleza para se livrar de alguma coisa, ou simplesmente programam, não é, vários ônibus espaciais para viajarem para outro planeta e levar uma parcela da população, da humanidade, a parcela que pode pagar. Obviamente, né? Obviamente. Certamente, se isso fosse a realidade, nós muito provavelmente ficaríamos, né? Porque não teríamos um limite o suficiente em nossos cartões para pagar as passagens para a nossa salvação. No mundo dos homens, quando os homens tentam se salvar, eles salvam quem tem dinheiro. Não é assim que os homens fazem? O ser humano salva os ricões, quem tem dinheiro. Os pobres, que morram. Ainda bem
E glória a Deus que não é do homem que vem a salvação, mas do Senhor Jesus. É isso que nós temos como esperança. Esses filmes, então, por mais que tenham impressionado as pessoas por seus efeitos especiais tão bem feitos, tão bonitos e até espantosos, eles são uma fantasia. A questão toda acerca da vinda de Cristo para o mundo é que não é uma fantasia. É a verdade que deixará todos perplexos diante do Senhor. E não é uma visão nem um pouco animadora para o mundo. Quando falamos da segunda vinda de Cristo, a promessa do Senhor voltar não é algo que anima o mundo. Não é. O mundo ímpio não pode olhar para a mensagem do Evangelho, ouvir essa mensagem sobre a volta de Cristo e pensar coisas boas. Porque é um mundo que vive em rebeldia contra Deus. E o mundo vai entender que todo esse terror da vinda de Jesus Cristo não é algo impessoal, mas é o próprio Deus manifestando o seu poder neste mundo. E é isso que é o mais estarrecedor. O Cristo fala: homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, Cristo, quando fala sobre isso, irmãos, ele realmente quer mostrar que a sua segunda vinda é um acontecimento terrível. Terrível. Não é? Absolutamente terrível. A tal nível que nós nunca podemos sequer imaginar, de fato, como será. Nós temos as palavras do Senhor que nos alertam sobre isso. Mas saber detalhes de quão terrível será, nós não sabemos. Não é? Nós não sabemos. O que o Rei da Glória manifestará neste mundo. Tenta imaginar. É como se o reino eterno de Deus, aquela dimensão onde Deus habita, viesse para cá e viesse rasgando tudo. O choque. E entendam isso. É importante porque a Escritura nos mostra algumas questões importantes, não é? Sobre quando Deus se manifestou aqui. Cristo manifestado aqui é Deus conosco. É Deus assumindo nossa natureza. Por isso ele não espanta. Por que as pessoas podiam chegar próximo de Cristo, sendo ele Deus? Porque ele assumiu nossa natureza. Ele se tornou homem. Essa é a única razão. Mas se ele não se torna homem, é Deus em toda a sua glória manifesta e ninguém pode suportar isso. Só um detalhe para os irmãos lembrarem. Nós demos os 10 mandamentos, não é? E após o verso 17, em Êxodo 20, o que é que nós demos? Que na verdade, aqueles mandamentos que nós demos foram falados do Monte Sinai. E lá, no pico do monte, onde Deus se manifestava entregando a lei a Moisés e falava, o povo todo viu de pé, e o povo ficou completamente apavorado, porque viram o monte fumegando, pegando fogo, raios, trovões, sons de trombeta, como Hebreus 12 nos ensina. E Hebreus chega a dizer que a cena era horrível. Horrível espetáculo. Deus se manifestando aqui, nessa atmosfera, nessa dimensão. E todos, diante daquela cena gloriosa, ficaram com medo de morrer. Apavorados, trêmulos, paralisados de medo. Uma pequena demonstração do que é Deus se manifestar nessa dimensão. Nesse mundo. Imagine então, se os israelitas, povo de Deus, temeram com medo da morte ao ver a glória do Senhor manifesta no monte, que dirá o próprio Senhor da glória voltar a este mundo com incontáveis hostes de anjos para estabelecer o juízo final. Que dirá, irmãos? Como será terrível esse dia? Meus queridos irmãos, estas descrições, não é, daquilo que está por vir e os acontecimentos extraordinários do mundo, ainda assim não são o pior que o mundo pode esperar. Tudo isso que foi dito ainda não é o pior. Ver os céus completamente abalados, ver o mundo abalado, não é o pior. Sabe qual é o pior para o mundo? Para os ímpios? É o próprio Cristo olhando para eles. A coisa mais confrontante para o mundo ímpio é ver o Senhor Jesus voltando para julgá-los, para lidar com eles diretamente. A pior coisa é saber que aquele filho que foi rejeitado,
o Cristo que é zombado pelo mundo, o Senhor Jesus a qual nós cristãos servimos e adoramos num culto solene, que hoje é zombado pelas pessoas, é esse que vem para prestar contas com aqueles. As pessoas que passam em frente às comunidades cristãs, seja aqui ou em outra igreja qualquer, que passam tirando onda com os irmãos, brincando, zombando dos cristãos, dizendo glória a Deus, tirando onda, imitando aos cristãos, com certas palhaçadas, pessoas que zombam do nome do Senhor, fazem brincadeira com o nome dele, tiram onda mesmo daquilo que é a nossa fé. Ou o que vemos aqui em nosso país, manifestações de comunidades, não é? LGBTs, de comunidades, na verdade, que são manifestações culturais ou então sociais, às vezes sustentada por nosso dinheiro, pelos impostos que o governo toma de nós. Essas instituições ou esses grupos que zombam de nossa fé, eles terão que lidar com o Senhor próprio aqui. E esse é o problema. Porque eles não verão Jesus Cristo em uma forma humana, humilhada. Passou o tempo, ele já morreu e ele ressuscitou. E agora, como um rei glorioso, ele voltará. E então, ele fará isso para julgar vivos e mortos. É por isso que o Senhor nos dá o alerta em Salmo 2, que cantaremos, não é? Que cantaremos, que é justamente esse. Beijai o Filho, o ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda. É isso que aguarda o mundo ímpio. O Rei Todo-Poderoso, não é, derramando a sua ira sobre aqueles que zombaram de seu Filho, que rejeitaram o seu Filho, e esse é o pior. Apocalipse nos narra que os homens não vão querer olhar para ele. Eles vão tentar fugir do olhar do Cordeiro, porque vão ter que lidar, não é, com o Senhor, que eles sempre desprezaram, e que na verdade não é qualquer um, não é simplesmente um líder religioso, um ícone da história cristã, é o próprio Deus. Essa é a questão. Segundo aos Coríntios 5, verso 10, nos é dito, porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos. O mundo espera isso. Mateus 12, verso 36 a 37, ele fala, mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Em Eclesiastes, ainda muito antes, não é? No capítulo 12, verso 14, ele fala, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está oculto, tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Essa é a promessa do Senhor. E simplesmente, irmãos, não haverá desculpas, porque a sentença já foi decretada. E qual é a sentença? Onde vemos a graça de Deus e a responsabilidade dos homens, João 3, versos 17 a 19, que diz bem assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse foi o propósito do envio do Senhor Jesus Cristo. Essa primeira etapa da redenção, a vinda do Senhor. Verso 18. Quem crê nele não é condenado. Certo? Mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí ele vai dizer, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É isso que espera o mundo rebelde contra Deus. Nada bom. Ser confrontado com o próprio Criador. Nada bom. Como nós lemos em Apocalipse 20, no início da pregação, ele viu um grande trono, do qual fugiram o céu e a terra. O momento do juízo final é um momento de abalo realmente cósmico, onde aquilo que estamos acostumados a ver, esse mundo, as nossas leis físicas, nada disso importará mais. Estaremos diante do Criador. Agora, essa mensagem de Cristo é terrível para o mundo. A pergunta para nós então é, o que a igreja deve esperar na segunda vinda de Cristo? E por que eu estou falando sobre isso, meus irmãos? Porque para muitos cristãos, não é, parece que a vinda de Cristo, não é também algo terrível. Eu acabei de dizer para os irmãos que a vinda de Cristo, a segunda vinda, é terrível para o mundo ímpio. Mas há muitos cristãos que acabam ensinando que a vinda de Cristo também é terrível para a igreja.
O que é uma coisa contraditória. Quando eu era novo crente, ainda na época de pentecostal, eu lembro muito bem que nós vivíamos o tempo todo apavorados. Porque é mais ou menos assim. A nossa vida era, era a flor margarida. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. E então, nós vivíamos o tempo todo recebendo ameaças. Né? Os jovens da igreja recebiam ameaças. Cuidado, porque se quiser voltar agora, você vai para o inferno. Você vai ficar. O tempo todo ameaças. Não é? Cuidado com esse pé no mundo e outro na igreja. Então era ameaça e mais ameaças. Não é? E aí pessoas vigiando a vida dos outros e todo mundo se apontando. Imagina, passando um irmão na rua aqui assim, irmão, cuidado, viu? Cuidado que está voltando, que está voltando. Esse tipo de ameaça não faz sentido para o povo de Deus, não, irmão. Nós exortamos os nossos irmãos por amor, mas ficar ameaçando, não é? Se eu sei que ele é um crente, se ele está confessando o nome do Senhor, se ele é membro do corpo de Cristo, eu não tenho que tornar a vinda do Senhor um dia de ameaça, mas um dia de gozo, de alegria, de triunfo. Esse é o grande diferencial. Então, o que nós aguardamos? Esse dia será um dia de terror e juízo para o mundo, mas não será para nós. Nosso catecismo nos ensina de maneira muito clara, porque pergunta, quando fala sobre Cristo, vai voltar para julgar os vivos e os mortos, ele pergunta, que consolo lhe dá o fato de Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Ou seja, já na pergunta temos uma resposta clara. Estamos falando de consolo. Cristo voltar para julgar é consolo para a igreja. Pode ser terror para o mundo, mas é consolo para a igreja. Ele vai dizer que em todas as minhas aflições e perseguições, eu de cabeça erguida como um cristão, cheio de ânimo, espero vir do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por mim, por minha causa. Sabem o que isso significa, meus irmãos? Que o dia da volta do Senhor Jesus não será temor para o povo de Deus. E sabem por quê? Porque por mais que o dia de sua vinda seja terrível, ele primeiro se submeteu ao juízo de Deus por nossa causa. E esse é o grande segredo para o consolo cristão. Antes de pensarmos na glória, no poder manifesto de Deus aqui, trazendo terror a este mundo, temos que lembrar de uma coisa primeiro, que primeiro, aquele que é o Cordeiro, que derramará a sua ira neste mundo, ele primeiro se submeteu ao juízo de Deus por nós. É isso que é a nossa segurança. No dia em que ele foi crucificado, aquela morte não foi um mero exemplo para nós, mas ali estava o Filho de Deus, o Senhor Jesus, não é, se submetendo ao juízo do Senhor Deus por nós, como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Lá naquela cruz, meus irmãos, a ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho. A ira de Deus que era para nós, porque somos pecadores. Aquela ira, aquela humilhação deveria ser em nós, mas Cristo estava ali nos substituindo. Então podemos compreender que os terrores do juízo final e do inferno foram derramados sobre o Senhor Jesus Cristo. O nosso inferno, as nossas dores no inferno, as nossas humilhações e vergonhas foram postas nele, no dia que ele foi crucificado. Então, qual é o triunfo do cristão numa situação como essa? O cristão pode, aquele que crê em Jesus Cristo de todo o coração, pode dizer sem medo de errar, eu não vou para o inferno. E eu não tenho que temer o dia da vinda de Cristo. Muito pelo contrário, eu desejo esse dia. Eu sei que é terrível, mas mesmo assim, eu desejo esse dia, porque esse dia será dia de alegria para o povo de Deus. Enquanto para o mundo é o dia apocalíptico, o dia do terror para a humanidade, para nós é o casamento. Olha a diferença de expectativas. É o dia do casamento de Cristo com a sua igreja. Enquanto o mundo estará indo para a condenação de juízo, estaremos indo para uma festa, para bodas do Cordeiro. Olha a diferença que é para nós. Então podemos falar sim como cristãos, convictos no Evangelho, de que não temos medo da volta do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós queremos. Nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós buscamos por isso, aguardamos por isso. Pelo dia em que nós vamos ser realmente redimidos, não é? De maneira completa, estaremos tranquilos porque o Senhor já se submeteu ao juízo de Deus por nós. Alguém pode então questionar e podemos responder, ora, aquele dia, naquele grande dia, o Senhor julgará os vivos e os mortos para a condenação. Mas eu não passarei por juízo. E por quê? Porque eu já fui julgado.
Se nós somos membros do corpo de Cristo, nós já fomos julgados. Nós já fomos julgados. A morte dele é a nossa morte. A vergonha de Cristo é a nossa vergonha. Estávamos crucificados com ele. É isto que a fé nos ensina. Não é? Como lemos o Evangelho de Lucas, que ele suou gotas de sangue. E que mesmo um dos seus anjos, no Evangelho de Lucas, é um evangelho assim muito profundo, muito tocante, porque nos dá detalhes ricos. E um dos detalhes que nós podemos ver no Evangelho de Lucas, irmãos, é que Cristo, lá no Getsemane, quando se preparava para aquela hora de humilhação, ele estava posto em agonia. Ele chegou a dizer, veja, se preparando para receber a culpa de nosso pecado, para receber o castigo que era nosso, para que por meio desse castigo tivéssemos paz com Deus. Quando ele se preparava para isso, ele orou repetidas vezes, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o texto diz que ele repetiu isso. Então não era uma frase vazia. Aquilo era a agonia de Cristo. Ele já estava ali em agonia. Estava provando de sentimentos humanos. Sentimentos de medo. De insegurança que nós temos. Veja o nível que ele submeteu à lei de Deus e como ele assumiu nossa natureza e se humilhou por nós. E não somente isso, ele chega a dizer que a minha alma está triste até a morte. Irmãos, é o Filho de Deus dizendo isso. O Filho do Senhor Deus. Quem pode tocar a Deus? Ninguém. Mas ele se submeteu a isso. A dizer, minha alma está triste até a morte. E a situação foi tão profunda de sofrimento do Senhor que ele suou gotas de sangue. Isso já é provado até pela medicina. Isso é possível realmente. Mas o nível de estresse, de medo, de pavor tem que ser tão grande que isso aconteça. Quantos de nós suou gotas de sangue aqui? Nós não chegamos a um nível de medo tão profundo assim, ou de angústia tão profunda assim, mas ele chegou. E foi tão terrível a sua agonia, que um anjo do Senhor, essa é uma cena gloriosa e que nos comove, porque um anjo do Senhor não suportou ver Jesus ali. Ele desceu e ele tentou consolá-lo de alguma maneira. Você tem ideia do que é um anjo? Ver o seu Criador ali, prostrado como um homem, humilhado, em agonia, e não suportar isso? Se sentir comovido e simplesmente invadir essa dimensão para tentar consolá-lo. Talvez para dizer, não, Senhor, não fique prostrado assim. Eu não suporto te ver desse jeito. Nós não sabemos o que ele disse, mas ele estava ali tentando consolá-lo. Tamanha a humilhação. Tudo isso, ele sofrendo em nosso lugar. Sofrendo em nosso lugar, meus irmãos. Como o nosso catecismo diz, ele removeu de sobre nós toda a maldição. E o que ele diz no verso 27 de Lucas 21? E então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Sim, ele julgará os vivos e os mortos. E como o catecismo diz, ele lançará todos os seus e os meus inimigos na condenação eterna. E nós? Qual é o nosso único consolo na vida e na morte? É a primeira pergunta de nosso catecismo. E a resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Esse é o consolo em sua vinda, é saber que nós pertencemos a Ele. Ele não destacará a igreja. Uma das ameaças que eu ouvi quando novo crente, foi essa. Naquele grande dia, meus irmãos, aquelas pregações bem inflamadas, naquele grande dia, meus irmãos, ouçam jovens, Deus colocará um grande telão e Ele vai expor o pecado de todos ali. E ficávamos apavorados, misericórdia, e aquilo que eu pensei, aquilo que eu fiz, misericórdia, naquele dia todo mundo vai ver. E ficávamos com medo disso. Quando olhamos para essas palavras, nós podemos saber que não será assim. Que haverá vergonha para o mundo, mas para a igreja de Cristo, não. A igreja será destacada para a alegria, não para a vergonha. Por quê? Nossos pecados, nossas falhas não serão expostas ao mundo. Por que não temos que passar por vergonha no dia do juízo? Porque Ele já passou todas as nossas vergonhas na cruz. Toda a nossa dor já foi posta sobre Ele. Ele já passou a nossa vergonha. Acabou. Não é?
E como ele mesmo disse, e essa é a palavra de Cristo sobre o que devemos esperar sobre a sua vinda. Ele fala para os seus discípulos algo terrível. Ora, haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu serão abalados, haverá perplexidade entre as nações, angústia das nações, não é? Todos ficarão perplexos com medo, homens desmaiarão de terror, de medo. Mas o que ele fala para os seus discípulos? Verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele apresenta para o mundo o terror, e para nós ele fala, se alegrem. Olhem para o alto e se alegrem, porque a redenção de vocês está próxima. O grande dia da libertação de vocês completa está próximo. O consolo, então, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, irmãos, e do juízo, é que aqueles, não é, que estão nele não têm condenação. Aqueles que aguardam o Senhor, seus eleitos, estão seguros, porque há 2000 anos ele já foi, nesse sentido, julgado em nosso lugar e nós fomos julgados nele. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quero então concluir o sermão desta manhã. Amados irmãos, descansemos então nosso coração no Senhor, em sua palavra. Descansemos nosso coração em suas maravilhas prometidas e na obra do Senhor Jesus Cristo. Sigamos em frente como servos de Cristo, continuando sempre a aguardar aquele grande dia. Sigamos o exemplo do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versos 1 a 3, que nos dão palavras de consolo paternais. Ele fala, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Lembra do já e ainda não? Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não está manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer um que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quero então concluir, meus irmãos, com um texto que pode até ser preocupante para o mundo ímpio, para o mundo rebelde, mas que para nós, na verdade, é consolação. A consolação que aguardamos. Ouçam com atenção Apocalipse capítulo 22, versos 12 e 13, que diz bem assim, ouçam. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Estas palavras podem ser preocupantes para aqueles que não creem no Senhor, mas para nós que estamos nele, não é? São palavras que revelam o nosso grande triunfo e alegria de salvação. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então cantar justamente o Salmo de número 2. Deixa eu molhar a garganta aqui, senão vai travar. E este foi o salmo que eu citei. Beijai o Filho, ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda. Que vamos cantá-lo, porque este salmo exalta a glória do Senhor Deus, do seu ungido. Cantemos então. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados.
constituí meu rei, o meu ungido. Sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei do Senhor seu decreto. Disses, meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar. Prestai a Deus serviço com temor. Alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levanta. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Amém. Graças a Deus. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, meus irmãos. Ó amado Senhor, nós só podemos te render graças por tua bondade e por tua santa palavra. Obrigado pelo consolo que o Senhor nos dá, em nos ensinar sobre a tua volta para julgar os vivos e os mortos, e neste ensino nos dar consolação. O mundo ímpio pode temer este dia e ficar apavorado, pois naquele mesmo dia ficarão perplexos diante da tua glória, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós somos a tua noiva, a tua amada igreja, por quem o Senhor derramou o teu sangue precioso. E por isso temos segurança em ti. Podemos confiar nas tuas promessas, podemos confiar na tua santa palavra e sermos consolados e ajudados todos os dias. Podemos sempre lembrar da tua promessa, lembrar do teu cuidado e amor que já foi demonstrado, que já foi provado por nós. Pois o Senhor tomou as nossas dores, tomou as nossas enfermidades, os nossos pecados o Senhor levou naquela cruz. E por isso te louvamos, Senhor, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Obrigado por cada irmão aqui presente. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda cada irmão aqui, cada família, cada jovem. Fortalece a tua igreja. Ó Senhor, tem misericórdia para que venhamos encontrar consolo sempre em tua palavra e perseverarmos sim na fé verdadeira. Nós suplicamos a ti que ajude-nos. Ajude-nos a confiar no Evangelho, a realmente tomar de todo o nosso coração pela fé estas palavras para nós, sabendo que são dirigidas ao teu povo, e nós fazemos parte deste povo. Te louvamos, ó Deus, por teu consolo maravilhoso, pela alegria da redenção, e suplicamos a ti que venha nos abençoar durante todo o dia, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos, para que logo mais à noite possamos estar aqui alegres para te adorar, em espírito e em verdade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O Senhor é bom. Vamos cantar ainda este hino, Eu Creio, Senhor. Agora eu vou pedir mais ajuda dos irmãos ainda, porque gastei energia na pregação e estou meio rouco. Eu creio, Senhor. Cantemos então. Eu creio, Senhor, na divina promessa
vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, este hino realmente é maravilhoso e é um hino que também é uma oração para nós que acabamos de ouvir a palavra de Deus e suas promessas e podemos pedir a Deus a isso, que precisamos do Senhor. Nós não temos forças para chegarmos até lá por nós mesmos. A nossa consolação é saber que Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por conta disso, chegaremos. Chegaremos aos portais celestiais. Vamos, meus irmãos, neste momento então, fazermos juntos a leitura da oração do Pai Nosso, como está na liturgia para os amados, para termos toda a mesma versão, não é? Comecemos então pelo Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para concluirmos o culto solene. Receberemos as bênçãos e, por último, cantaremos ainda o hino Alfa e Ômega. Assim o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Cantemos então, irmãos, o hino Alfa e Ômega. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, não é? Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Cantemos então. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando,
soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Está encerrado o culto solene. Amém.